Bom, já me encontro aqui na nossa sala com a doutora Maria Angélica, Clínica Geral. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui nessa Obrigada. tarde. Nós vamos Prazer, falar meu. sobre um assunto muito pertinente e que tem causado muito alvoroço, posso falar assim, na vida de muitas pessoas, que é o tal da hipertensão e da diabetes, não é isso, doutora? São duas doenças muito frequentes, né? Acometem boa parte da população, então realmente deixa todo mundo com os cabelos meio em pé. Eu já vou começar, antes de fazer a primeira pergunta, que a doutora falou que quer tirar minha pressão. Eu vou tirar aqui, Vamos abaixa um medir? pouquinho. Vou medir minha pressão. Ai, doutora, eu ando tão sobrecarregado de coisas, fazendo igreja, programa. Eu creio que minha pressão tá ótima. Olha, Eu acredito. dependendo, Vamos lá, né? o estresse pode alterar um pouquinho a pressão Pode alterar? também. Pode. Abaixa mais um pouquinho, Grace? Pode tirar mais um pouquinho. Peraí. O ideal é sempre a gente medir no braço esquerdo, Por que braço esquerdo? Explica pra gente, doutora. porque está mais próximo Ai, puxa dos aqui um pouquinho, vasinhos por que favor. saem do coração. Ah, porque o coração, pra quem não sabe, muitas pessoas botam a mão aqui, quando fala assim, põe a mão no coração, aí todo mundo vai onde? No meio, mas No o coração tá do lado esquerdo. Pode chegar mais um pouquinho pro lado, Renata? Vamos lá. Ok. Desculpa. Ai, notícia boa, doutora, notícia boa. Tá tenso? Eu tô até nervoso. Muitos já tem problemas? muito problema. E outra coisa, tem muito tempo que não tiro pressão. Palma da mão pra cima. O ideal é sempre ficar sentadinho mesmo, as pernas não cruzadas. Ah, tem tudo um diferencial? Tem todo um diferencial. Esse daqui, geralmente, as pessoas não conseguem medir sozinhas em casa. Precisa sempre da ajuda de um profissional, esse mais específico. Mas tem aqueles que medem sozinho em casa, tanto de pulso como de braçadeira. Que Aí é o batimento agora, né? esse aqui é mais fidedigno, mas aqueles cumprem bem o papel para a gente poder acompanhar a pressão em casa. Um dos motivos, doutora, da pressão alta, podemos dizer que é mais a má alimentação, o excesso de gordura, fritura. Pode estar associado também. Pode estar associado? A gente, inclusive... Ai, olha, você ficou você deve tenso. estar meio tenso, porque Ai, sua meu pressão pai. está um pouquinho mais alta do que o normal. Ai, Jesus, Mas acho primeira que é vez o na vida. nervosismo mesmo. Doutora, primeira vez na vida que eu ouço isso. Quanto que tá a minha pressão? Deu 14 por 9. Um pouquinho mais alta, Ixi. mas pode ficar tranquilo. Então, realmente, a alimentação interfere muito, tanto para a pressão alta quanto para o diabetes. Os maus hábitos, né? Muito açúcar, muita gordura, fritura, muito sal. Muito sal também? Muito sal, principalmente na terceira idade, que eles vão perdendo um pouquinho das papilas gustativas, né? Sentem um pouco menos o salgado e o doce, vai só aumentando o sal da comida e acaba aumentando a pressão também. E a pressão, a ansiedade, o estresse, ela pode subir o índice da pressão e o diabetes? Pode. Muita gente chega lá comigo no pronto-socorro com pressão alta e diabetes e, na verdade, às vezes a gente nem medica a pressão porque sabe que o fator causal foi algum estresse do trabalho ou alguma briga em casa. Chega com a pressão bem alta e aí a gente faz um calmante e já é o suficiente para baixar a pressão, sem necessariamente Nossa. fazer remédios para pressão. E o estresse diário, causando o aumento da pressão, também é danoso, né? Porque todos nós sabemos que o índice de estresse ele vem muito mais a nível de trabalho, da responsabilidade, do compromisso. Tem pessoas que trabalham com metas para serem definidas e através desse índice maior de estresse que existe no trabalho, a princípio, pode ser um dos causadores também da pessoa ter hipertensão, não é isso? Sim, sim. Dependendo se for alguma coisa que é muito frequente, por exemplo, nem todo mundo consegue controlar o ambiente de trabalho. Às vezes você tem um colega ou um chefe, alguém com o qual você já sabe que tem algum problema e aquilo é Isso. diário. Quando a gente acompanha no ambulatório, dependendo, a gente entra mais com um antidepressivo ou algum calmante do que aumentar os remédios da pressão e do diabetes. Entendi. A doutora, como clínica geral, e vê esses casos de hipertensão e diabetes na pessoa, e voltando ainda ao assunto do estresse, você, além de indicar remédios, você também indica, quando você vê que não há uma melhora com a medicação, você indica um psicólogo?
Indicamos psicólogo Indica, e né? dependendo do grau, se só a psicoterapia não estiver sendo suficiente, o psiquiatra também entra na jogada. Ah, o psiquiatra também entra? Uhum. Meu Deus. E, doutora, acerca de tomar o remédio. Quando não se toma o remédio na hora que é determinada? Por exemplo, tem medicações que é para tomar de 8 a 8 horas. A pessoa passa do prazo de 8 horas, aí quando for ver já foi 12. Altera? Olha, o ideal é que a gente tome o remédio da pressão sempre no mesmo horário. Então, se é no período da manhã, sempre no período da manhã. Às vezes pode variar um pouquinho, 1 hora para mais, 1 hora para menos, mas sempre tentar tomar no mesmo período. Algumas pessoas me perguntam, doutora, mas aí no dia seguinte eu tomo 2 comprimidos, então, para compensar o que eu não tomei. Aí a gente fala, não pode, nem para hipertensão e nem para o diabetes. Olha aí, ó. Se você pulou aquele dia por algum motivo, pulou, paciência, no dia seguinte você volta na sua dose habitual mesmo. Mas para manter a pressão e o diabetes bem controladinho, é muito importante que o remédio seja algo muito sério, né? Que você tome todos os dias rigorosamente no mesmo horário. Entendi. Então aí, pessoal, pega a dica de milhões que a doutora Maria Angélica está passando para todos nós aqui nesse exato momento. Não pode. Doutora, eu ouço direto isso acerca das pessoas quando esquece. Então eu vou tomar 2 remédios, porque aí vai compensar. Então não compensa e não pode. Não compensa, não deve, né? Não deve. Se assim, passou algumas horinhas, não tem problema. Quando você fala de horinhas, mais ou menos quanto? Por exemplo, se é de 8 a 8 horas, a medicação passou, vamos botar aí 3 horas. Pode tomar? Pode tomar outra, não tem problema. Não assim muito longo. Não, muito longo vai encavalar muito próximo do horário da outra medicação. Pode ser que os efeitos se somem, né? Aí pode causar algum prejuízo, mas poucas horinhas não tem problema. E para aqueles que fazem jejum? Essa é uma pergunta muito interessante, doutora. Para quem faz jejum? Eu vou fazer jejum de alimentos. Não vou comer nada no período de 6 da manhã até 3 horas da tarde. Aí essa pessoa pode tomar o remédio, não pode tomar o remédio? Como é que fica? Deve tomar o remédio. O remédio geralmente não entra no jejum, nem para fazer exame. Muita gente acaba perguntando, né? Fala, olha, eu não tomei o remédio porque eu ia fazer exame. Não, às vezes a gente pede o exame justamente porque a gente quer ver se o remédio está fazendo efeito. Daí a pessoa para o remédio do diabetes, para o remédio do colesterol e quando a dose está alterada, mas não porque a pessoa não está tomando, é porque naquele dia do exame ela não tomou achando que precisaria estar 100% em jejum, né? E a gente também não considera que para esses jejuns, dependendo do exame, a água para tomar o comprimido não tem problema. Aqueles poucos ml que se toma. Não pode tomar um copo grande, né? Mas um pouquinho de água para tomar o remédio não traz prejuízos para nenhum exame. Não traz prejuízo? Não. Então, essa pessoa que for fazer o jejum, até mesmo o exame de sangue? Principalmente os exames de sangue, tem que manter os remédios todos. Olha aí, ó. Falou e disse a doutora Maria Angélica, Clínica Geral. Você que tá aí, ó, fez seu jejum, ou tá para fazer algum jejum, tem que tomar os seus remédios regularmente, né? Isso? Então, tanto o remédio da pressão, quanto o remédio da diabetes, para quem é hipertenso também. E qual que seria, doutora, a pressão normal? No meu caso aqui, eu sempre ouvi que minha pressão era 12, 11... E agora eu fiquei assustado. Hoje sério. Você deve estar tenso aí. Acho que eu tô tenso. Na verdade, é o famoso 12,8 que a gente ouve muito. Eu ouço muito isso. O certo, né, o correto é 120 por 80, mas 11 por 7, 11 por 8 também é considerado uma pressão ótima. Ótima. Pressões abaixo de 140 por 90 são consideradas normais ainda. O seu, no caso, deu no limite ali, provavelmente por conta do nervosismo, mas acima de 140 por 90, já do 14,9, né, já tem indicação de começar a acompanhar com algum médico, medir a pressão de vez em quando e investigar se tem alguma coisa que pode estar causando aquele aumento da pressão. Aí, então, passou de 14 por 8? 14 por 8. 14 por 8 já 14 por 9. Por 9, já é perigoso. Já tem que investigar causas possíveis para esse aumento da pressão. Será que é a comida? A comida porque aqui, doutora, também, 4 meses comendo, e a gente come de tudo. Uma das maiores causas de hipertensão é justamente a obesidade ou sobrepeso, ou uma má alimentação. E a gente até recomenda para pacientes hipertensos uma dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta mais regradinha para controlar justamente para não deixar subir os níveis de pressão. Uau! E a pergunta que eu não quero calar, doutora, quem tem diabetes pode perder a visão?
pode perder a visão. Inclusive, o diabetes é uma das maiores causas de cegueira evitáveis. Uau. Que era algo que a gente poderia ter feito antes, ter melhorado aquela glicemia antes, para não deixar o paciente chegar no ponto de ficar cego, né? De perder a vista. Uau! E qual que seria a dica de milhões que você passaria para todos que estão nos assistindo nesse exato momento em casa a respeito de quem é hipertenso, quem está com diabetes também? Qual que seria a dica? Na verdade, o segredo mesmo da pressão e do diabetes é você não deixar chegar nesse ponto. A gente tentar se cuidar um pouquinho antes, praticar atividade física, controlar a alimentação, ter uma boa noite de sono, evitar os fatores estressores de trabalho, de casa, para não deixar ficar com diabetes e nem com a pressão. E se tiver, fazer todas essas coisas também para a gente tentar melhorar esse diagnóstico. No caso da hipertensão, pergunto pela minha ignorância, no caso da hipertensão, da diabetes, é mais alimentação, excesso de sal, para quem exagera no sal e também para quem exagera no doce, e da hipertensão é para quem no índice de ansiedade, estresse, mais ou menos isso? As pessoas maneirar nesses dois? No caso da pressão, o sal realmente influencia bastante. O sal influencia mais. Influencia. E no caso do diabetes, realmente os doces acabam sendo uns vilões aí. E às vezes vilões ocultos, vamos chamar assim. Os carboidratos, massa, pão, macarrão, pizza, todos esses que no fim vão acabar se transformando em açúcar e acabam subindo o diabetes também. Tem muito paciente que fala, doutora, mas eu não uso nada de açúcar. Tá, você não tá pondo no cafezinho. Mas e o pãozinho que comeu de manhã, Eita. o pãozinho que comeu de tarde, o macarrão da hora do almoço? Todos esses carboidratos também vão subir a glicemia aí. E no meu caso, que eu não tenho costume, doutora, de tomar café da manhã. Almoço, eu como bem pouquinho, mas eu não vou mentir, já estou fazendo uma consulta agora aqui contigo. Na janta, eu abuso. Não é Eu abuso o ideal, no né? carboidrato. Inclusive, os últimos estudos pedem pra gente evitar grandes refeições no período da noite. Da noite, né? E tentar concentrar as refeições maiores ou no café da manhã ou no almoço. Que daí você consegue gastar aquelas calorias ao longo do dia. De noite, quando você come muito, deita de estômago cheio, para você realizar toda a digestão é muito mais complexo. E você não gasta quase nenhuma, né? Porque gasta também energia dormindo. Então, no sentido da digestão é muito ruim. Aumenta a probabilidade de fazer refluxo, porque você come logo deita. Come logo. É verdade. Doutora, você me passou várias dicas de milhões para todos nós nesse exato momento. Quero que você deixe, por favor, telefone de contato, Instagram, para que nosso público possa estar aí recebendo maiores informações e maiores dicas também a respeito sobre hipertensão e diabetes. Maravilha. O meu Instagram é @DRAAngelicapaiva. Lá tem bastante conteúdo, a gente tem vários bate-papos para falar sobre as principais doenças. Essa semana, inclusive, a gente falou um pouquinho sobre a ingesta de líquido, quanto a gente tem que tomar de água. E meu e-mail também é dra.angelica.paiva@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, manda seu e-mail lá e assim que possível a gente já responde. E já vou pegar uma dica com a doutora, porque a minha pressão... Babi, minha pressão tá 14 por... 14,9. 14,9. Não sei por quê. Ela tá achando que é porque eu tô tenso. Eu tô um pouquinho, tomara que seja isso. Amanhã eu vou lá fazer outra consulta. Doutora Angélica, muito obrigado pelo carinho por ter Imagina, o prazer foi todo meu. Tá bom, obrigado.